O universo é uma vastidão repleta de mistérios que desafiam a compreensão humana. Quando olhamos para o céu noturno, o que vemos são apenas fragmentos da verdadeira magnitude cósmica. Estima-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, cada uma contendo bilhões ou até trilhões de estrelas, ao redor das quais orbitam mundos ainda desconhecidos. Só na Via Láctea, nossa galáxia, há entre 100 e 400 bilhões de estrelas e cerca de 6 bilhões de planetas podem ser potencialmente habitáveis. Diante de tamanha escala, a probabilidade de vida surgir em algum outro ponto do cosmos não é apenas plausível, mas praticamente inevitável. A Terra é apenas um pequeno ponto azul em meio a essa vastidão. Com 4,5 bilhões de anos de idade, nosso planeta foi o palco para o desenvolvimento da vida, enquanto o universo em si existe há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Em outros lugares do cosmos, planetas com bilhões de anos a mais de história podem ter abrigado civilizações que evoluíram muito além do que podemos imaginar. Estas civilizações, caso existam, podem ter dominado tecnologias que desafiam as leis da física conhecidas, explorado estrelas e até observado a humanidade desde tempos imemoriais. No entanto, surge uma questão intrigante. Se tais civilizações avançadas existem, por que ainda não tivemos contato direto com elas? Poderiam estar nos ignorando ou enviando sinais que ainda não conseguimos interpretar? Os relatos sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, têm intrigado a humanidade por décadas. Luzes misteriosas, discos metálicos que realizam manobras impossíveis e outros fenômenos similares despertam curiosidade, medo e fascinação. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 1947, em Roswell, Novo México, onde um suposto acidente envolvendo um disco voador gerou especulações sobre a presença de extraterrestres na Terra. Outros casos notáveis incluem avistamentos documentados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, como o famoso incidente do Tic Tac em 2004. Durante exercícios militares, um objeto voador não identificado foi detectado, realizando manobras que desafiam a física, incluindo mudanças bruscas de direção, acelerações instantâneas e a capacidade de operar tanto no ar quanto na água. Esses eventos foram corroborados por equipamentos avançados de monitoramento, incluindo radares e câmeras infravermelhas. O Pentágono confirmou a autenticidade de tais registros, mas as explicações permanecem inconclusivas. Teorias sugerem que esses objetos poderiam ser tecnologias secretas de governos ou experimentos de outras nações. No entanto, para muitos, a hipótese extraterrestre parece mais plausível, especialmente considerando as evidências consistentes de avistamentos em locais como a costa da Califórnia. Por que esses fenômenos se concentram em determinadas regiões? Seriam as profundezas oceânicas ou características específicas do ambiente que atraem essas misteriosas entidades? Além dos OVNIs, há milhões de relatos de pessoas ao redor do mundo que afirmam ter avistado fenômenos inexplicáveis. Desde luzes nos céus até formas físicas cruzando os ares, essas experiências nos levam a refletir sobre a possibilidade de estarmos sendo observados. Alguns cientistas especulam que civilizações avançadas poderiam estar estudando a Terra da mesma forma que nós estudamos outras espécies, utilizando tecnologias tão sofisticadas que passam despercebidas pelos nossos sentidos limitados. Outros levantam a hipótese de que esses visitantes não são pacíficos, alimentando teorias sobre abduções e experimentos alienígenas. A questão central permanece: estamos sozinhos no universo? E se não estamos, como devemos interpretar os sinais que recebemos?
Alguns acreditam que o simples fato de não compreendermos totalmente os avistamentos pode indicar que lidamos com seres que possuem um nível de avanço tão superior que sequer conseguimos identificar sua presença. Assim como uma formiga não pode compreender a existência de um satélite, talvez nossa limitação tecnológica nos impeça de captar a verdadeira natureza desses fenômenos. Para viajar pelo cosmos, civilizações avançadas precisariam superar os limites da física atual. Ideias como a dobra espacial, proposta por Miguel Alcubierre em 1994, sugerem que seria possível manipular o espaço-tempo ao redor de uma nave para alcançar velocidades superiores à da luz sem violar as leis da relatividade. Outro conceito teórico envolve os buracos de minhoca, que poderiam conectar dois pontos distantes do universo, permitindo viagens interestelares instantâneas. No entanto, a implementação de tais tecnologias exigiria quantidades imensas de energia e domínio de forças fundamentais do universo, algo que ainda está além de nossa compreensão. Por fim, a hipótese dos criptoterrestres levanta uma possibilidade surpreendente. E se os alienígenas não vierem de outros planetas, mas sim da própria Terra? Essa teoria sugere que seres altamente avançados poderiam viver escondidos em regiões inexploradas, como as profundezas dos oceanos ou cavernas subterrâneas. Mitos e lendas de várias culturas, como as histórias de Atlântida, poderiam ser interpretações antigas de encontros com esses seres. Os comportamentos relatados de OVNIs, como emergir ou desaparecer em oceanos, reforçam a ideia de que essas entidades poderiam ter bases submersas ou estar escondidas em áreas remotas e de difícil acesso. O universo é uma vastidão repleta de mistérios que desafiam a compreensão humana. Quando olhamos para o céu noturno, o que vemos são apenas fragmentos da verdadeira magnitude cósmica. Estima-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, cada uma contendo bilhões ou até trilhões de estrelas, ao redor das quais orbitam mundos ainda desconhecidos. Só na Via Láctea, nossa galáxia, há entre 100 e 400 bilhões de estrelas e cerca de 6 bilhões de planetas podem ser potencialmente habitáveis. Diante de tamanha escala, a probabilidade de vida surgir em algum outro ponto do cosmos não é apenas plausível, mas praticamente inevitável. A Terra é apenas um pequeno ponto azul em meio a essa vastidão. Com 4,5 bilhões de anos de idade, nosso planeta foi o palco para o desenvolvimento da vida, enquanto o universo em si existe há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Em outros lugares do cosmos, planetas com bilhões de anos a mais de história podem ter abrigado civilizações que evoluíram muito além do que podemos imaginar. Estas civilizações, caso existam, podem ter dominado tecnologias que desafiam as leis da física conhecidas, explorado estrelas e até observado a humanidade desde tempos imemoriais. No entanto, surge uma questão intrigante. Se tais civilizações avançadas existem, por que ainda não tivemos contato direto com elas? Poderiam estar nos ignorando ou enviando sinais que ainda não conseguimos interpretar? Os relatos sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, têm intrigado a humanidade por décadas. Luzes misteriosas, discos metálicos que realizam manobras impossíveis e outros fenômenos similares despertam curiosidade, medo e fascinação. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 1947, em Roswell, Novo México, onde um suposto acidente envolvendo um disco voador gerou especulações sobre a presença de extraterrestres na Terra. Outros casos notáveis incluem avistamentos documentados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, como o famoso incidente do Tic Tac em 2004. Durante exercícios militares,
um objeto voador não identificado foi detectado, realizando manobras que desafiam a física, incluindo mudanças bruscas de direção, acelerações instantâneas e a capacidade de operar tanto no ar quanto na água. Esses eventos foram corroborados por equipamentos avançados de monitoramento, incluindo radares e câmeras infravermelhas. O Pentágono confirmou a autenticidade de tais registros, mas as explicações permanecem inconclusivas. Teorias sugerem que esses objetos poderiam ser tecnologias secretas de governos ou experimentos de outras nações. No entanto, para muitos, a hipótese extraterrestre parece mais plausível, especialmente considerando as evidências consistentes de avistamentos em locais como a costa da Califórnia. Por que esses fenômenos se concentram em determinadas regiões? Seriam as profundezas oceânicas ou características específicas do ambiente que atraem essas misteriosas entidades? Além dos OVNIs, há milhões de relatos de pessoas ao redor do mundo que afirmam ter avistado fenômenos inexplicáveis. Desde luzes nos céus até formas físicas cruzando os ares, essas experiências nos levam a refletir sobre a possibilidade de estarmos sendo observados. Alguns cientistas especulam que civilizações avançadas poderiam estar estudando a Terra da mesma forma que nós estudamos outras espécies, utilizando tecnologias tão sofisticadas que passam despercebidas pelos nossos sentidos limitados. Outros levantam a hipótese de que esses visitantes não são pacíficos, alimentando teorias sobre abduções e experimentos alienígenas. A questão central permanece: estamos sozinhos no universo? E se não estamos, como devemos interpretar os sinais que recebemos? Alguns acreditam que o simples fato de não compreendermos totalmente os avistamentos pode indicar que lidamos com seres que possuem um nível de avanço tão superior que sequer conseguimos identificar sua presença. Assim como uma formiga não pode compreender a existência de um satélite, talvez nossa limitação tecnológica nos impeça de captar a verdadeira natureza desses fenômenos. Para viajar pelo cosmos, civilizações avançadas precisariam superar os limites da física atual. Ideias como a dobra espacial, proposta por Miguel Alcubierre em 1994, sugerem que seria possível manipular o espaço-tempo ao redor de uma nave para alcançar velocidades superiores à da luz sem violar as leis da relatividade. Outro conceito teórico envolve os buracos de minhoca, que poderiam conectar dois pontos distantes do universo, permitindo viagens interestelares instantâneas. No entanto, a implementação de tais tecnologias exigiria quantidades imensas de energia e domínio de forças fundamentais do universo, algo que ainda está além de nossa compreensão. Por fim, a hipótese dos criptoterrestres levanta uma possibilidade surpreendente. E se os alienígenas não vierem de outros planetas, mas sim da própria Terra? Essa teoria sugere que seres altamente avançados poderiam viver escondidos em regiões inexploradas, como as profundezas dos oceanos ou cavernas subterrâneas. Mitos e lendas de várias culturas, como as histórias de Atlântida, poderiam ser interpretações antigas de encontros com esses seres. Os comportamentos relatados de OVNIs, como emergir ou desaparecer em oceanos, reforçam a ideia de que essas entidades poderiam ter bases submersas ou estar escondidas em áreas remotas e de difícil acesso. Uma ferramenta essencial para estimar as chances de encontrarmos vida inteligente é a famosa equação de Drake, criada em 1961 pelo astrofísico Frank Drake. Ela não visa fornecer um número exato, mas organizar os fatores que influenciam a existência de civilizações tecnológicas capazes de se comunicar conosco.
A equação considera variáveis como a taxa de formação de estrelas, a proporção de estrelas com sistemas planetários, a quantidade de planetas habitáveis e a probabilidade de surgimento de vida inteligente. Embora muitas das variáveis ainda sejam desconhecidas, avanços científicos recentes, como a descoberta de milhares de exoplanetas pela missão Kepler, nos mostram que sistemas planetários são comuns e muitos planetas estão localizados em zonas habitáveis. No entanto, a equação também destaca grandes mistérios. Não sabemos ao certo como a vida surge, nem se a inteligência é algo comum ou extremamente raro no universo. Complementando a discussão sobre civilizações avançadas, a escala de Kardashev, proposta pelo astrofísico soviético Nikolai Kardashev em 1964, categoriza civilizações com base na quantidade de energia que conseguem aproveitar. Uma civilização tipo Prinu utiliza toda a energia disponível em seu planeta, algo que a humanidade ainda não alcançou. Uma civilização tipo Segundo seria capaz de aproveitar a energia de toda a sua estrela, possivelmente através de megaestruturas como esferas de Dyson. Já uma civilização tipo 3 controlaria a energia de toda uma galáxia, realizando feitos que para nós seriam indistinguíveis de magia. Desde sua concepção, a escala foi expandida para incluir civilizações ainda mais avançadas. O tipo 4 poderia manipular o universo como um todo, utilizando energia escura e matéria escura. Já o tipo Psi, operando no nível do multiverso, exploraria e criaria universos paralelos. Finalmente, o tipo 6 se transcenderia tempo e espaço, existindo como pura consciência ou energia, moldando a realidade à sua vontade. Se uma civilização tipo Sunda, por exemplo, decidisse invadir a Terra, nosso planeta estaria em uma posição de total vulnerabilidade. Com tecnologias capazes de redirecionar asteroides, manipular climas ou destruir cidades inteiras com armas de energia, qualquer tentativa de resistência seria inútil. A única possibilidade de sobrevivência seria negociar ou se render, torcendo para que essa civilização possuísse um código ético que impedisse sua destruição. Entretanto, uma perspectiva mais otimista sugere que civilizações tão avançadas provavelmente teriam superado conflitos internos e alcançado níveis de cooperação e empatia superiores aos nossos. Com vastos recursos disponíveis, é possível que não vejam a necessidade de hostilidade contra outras formas de vida. Ainda assim, a história humana demonstra que avanço tecnológico nem sempre significa avanço moral, deixando a questão aberta. Voltando para nossa vizinhança cósmica, a Lua Europa, uma das maiores de Júpiter, é um dos lugares mais promissores para a busca por vida extraterrestre no sistema solar. Com uma superfície coberta por gelo, acredita-se que abaixo dela exista um vasto oceano de água líquida, aquecido pelo calor gerado pelas forças de maré provocadas pela gravidade de Júpiter. Na Terra, onde há água, há vida, e essa ideia alimenta as esperanças de que Europa possa abrigar ao menos formas de vida microscópicas. Além disso, a interação entre a água líquida e o núcleo rochoso de Europa pode fornecer nutrientes e energia química essenciais para a vida. A descoberta de plumas de vapor de água expelidas através de fissuras no gelo indica que material do oceano subterrâneo está sendo lançado ao espaço, permitindo que missões futuras, como a Europa Clipper da NASA, estudem essas evidências sem a necessidade de perfurar a crosta gelada. Outro local fascinante para a busca por vida são os chamados planetas oceânicos, mundos cobertos quase inteiramente por água líquida. Diferentemente da Terra, onde 70% da superfície é água, esses planetas podem ter oceanos profundos, cobrindo 100% da superfície, criando ambientes únicos e potencialmente habitáveis.
A dinâmica química entre a água e o fundo rochoso dos oceanos poderia fornecer nutrientes e energia para sustentar formas de vida, especialmente em áreas de atividade hidrotermal, como as fontes quentes encontradas nos oceanos terrestres. Porém, esses mundos apresentam desafios únicos. Sem terras emersas, certos minerais essenciais podem ser escassos e a pressão extrema nas camadas mais profundas dos oceanos pode dificultar o desenvolvimento de formas de vida complexas. Além disso, tempestades globais em um ambiente puramente aquático poderiam tornar a sobrevivência ainda mais desafiadora. A hipótese dos astronautas antigos sugere que civilizações extraterrestres visitaram a Terra em tempos remotos, influenciando o desenvolvimento humano. Arte rupestre e monumentos enigmáticos, como as linhas de Nazca, no Peru, são frequentemente citados como evidências. Algumas dessas obras parecem tão avançadas para a época em que foram feitas que levam à especulação sobre auxílio externo. Embora controversa, a teoria continua a fascinar pesquisadores e entusiastas, alimentando debates sobre o papel de influências externas em nossa história. Outro incidente que reforça o mistério da interação com extraterrestres é o caso da escola Ariel, no Zimbábue, em 1994. Cerca de 62 crianças relataram ter visto um disco voador pousar próximo à escola e descreveram humanoides que, segundo elas, se comunicaram telepaticamente, alertando sobre os perigos do avanço tecnológico descontrolado e da destruição ambiental. A consistência nos relatos das crianças e a seriedade com que foram investigados tornam o evento um dos mais convincentes na história da ufologia. A ideia de construir colônias espaciais vem ganhando força, tanto como uma forma de expandir a presença humana no cosmos, quanto como um meio de garantir a sobrevivência da humanidade. A Lua, sendo o corpo celeste mais próximo da Terra, aparece como a candidata ideal para nossos primeiros passos rumo à colonização interplanetária. Com uma distância de apenas 384 mil quilômetros, ela permite viagens relativamente curtas e comunicação quase em tempo real, facilitando operações e testes de tecnologias que poderão ser utilizadas em missões futuras, como as que visam Marte ou planetas mais distantes. Uma colônia lunar poderia servir não apenas como um refúgio em caso de desastres globais, mas também como um laboratório avançado para a construção de telescópios e outros equipamentos científicos. A face oculta da Lua, protegida da interferência eletromagnética da Terra, seria um local ideal para observações espaciais sem precedentes. Além disso, os recursos lunares, como gelo de água nos polos e minerais raros, poderiam ser utilizados para sustentar bases e fabricar ferramentas diretamente no espaço, reduzindo a dependência de suprimentos terrestres. Enquanto a Lua representa um primeiro passo estratégico, Marte é o próximo grande objetivo da humanidade. Com características relativamente semelhantes às da Terra, incluindo presença de gelo de água e dióxido de carbono, o planeta vermelho oferece a possibilidade de sustentar vida humana, ainda que com desafios significativos. A distância média de 225 milhões de quilômetros torna a viagem a Marte mais longa e complexa, mas sua proximidade e potencial de habitabilidade continuam a atrair cientistas e visionários. A ideia de terraformar Marte, alterar seu clima para torná-lo mais parecido com o da Terra, é uma ambição de longo prazo que envolveria aquecer o planeta, liberar gases presos no solo e criar uma atmosfera mais densa. Esse processo, embora fascinante, poderia levar séculos ou milênios para ser concluído, exigindo tecnologias e recursos que ainda estão além do nosso alcance. No entanto, mesmo antes da terraformação, colônias em Marte poderiam ser estabelecidas em habitats fechados, protegidos das condições hostis da superfície.
Ao mesmo tempo em que consideramos a expansão para outros planetas, conceitos de megaestruturas no espaço começam a surgir como possibilidades reais para civilizações avançadas. O cilindro de Mendry, por exemplo, é uma evolução dos habitats espaciais propostos por Gerard O'Neill nos anos 1970. Trata-se de uma estrutura cilíndrica gigantesca, projetada para abrigar milhões ou até bilhões de pessoas. Girando em torno de si mesma para gerar gravidade artificial, o cilindro poderia recriar condições terrestres em seu interior, incluindo áreas verdes, lagos e cidades completas. Para construir algo dessa magnitude, seria necessário minerar asteroides ou mesmo planetas inteiros para obter materiais, além de tecnologias avançadas de impressão 3D e robótica para montagem no espaço. Estruturas como o cilindro de Mendry poderiam não apenas expandir a presença humana no cosmos, mas também proteger a vida contra ameaças externas, como asteroides ou supernovas. Em uma civilização altamente avançada, tais habitats poderiam se tornar plataformas de lançamento para a exploração interestelar. Além disso, algumas das ideias mais ousadas da física moderna envolvem tecnologias que desafiam os limites atuais da ciência. Entre elas está o conceito de reconfiguradores planetários, megaestruturas projetadas para alterar as órbitas de planetas, salvando-os de condições catastróficas, como a morte de uma estrela próxima ou a colisão com um objeto interestelar. Essa tecnologia permitiria não apenas proteger planetas, mas também adaptá-los às necessidades específicas de uma civilização. Outro conceito fascinante é o aproveitamento da energia de buracos negros. Embora essas entidades cósmicas sejam conhecidas por sua gravidade esmagadora, elas também possuem um imenso potencial energético. Uma civilização avançada poderia construir algo semelhante a uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro, capturando a radiação emitida pelo disco de acreção, a matéria que se aquece enquanto é atraída pelo buraco negro. Esse tipo de usina energética poderia fornecer energia quase ilimitada, possibilitando feitos como viagens interestelares sustentadas e construção de megaestruturas cósmicas. Buracos de minhoca, outra ideia revolucionária, poderiam servir como atalhos teóricos entre diferentes regiões do universo. Propostos inicialmente por Einstein e Nathan Rosen em 1935, esses túneis no espaço-tempo, caso existam, permitiriam viagens quase instantâneas entre pontos distantes do cosmos. No entanto, sua estabilidade exigiria matéria exótica, uma substância hipotética com propriedades como energia negativa. Apesar de serem puramente teóricos, buracos de minhoca representam um dos maiores potenciais para a exploração interestelar, desde que uma civilização consiga dominar as forças gravitacionais e energias extremas necessárias para sua criação e manutenção. Enquanto exploramos esses conceitos, a busca por planetas habitáveis permanece um dos principais objetivos da ciência moderna. Os chamados mundos oceânicos, por exemplo, oferecem uma visão intrigante de ambientes cobertos inteiramente por água líquida. Sem terras emersas, esses planetas apresentam condições únicas, como vastos oceanos e possíveis interações químicas entre a água e o fundo rochoso, que poderiam sustentar formas de vida. No entanto, a ausência de terra firme e a pressão extrema nas profundezas representam desafios para o desenvolvimento de vida complexa. Por fim, a busca por vida além da Terra nos faz refletir sobre as condições necessárias para a habitabilidade. A posição de um planeta em relação à sua estrela, a presença de água líquida, uma atmosfera protetora e atividade geológica são apenas alguns dos fatores essenciais. Além disso, o tipo de estrela também desempenha um papel crucial.
Estrelas muito grandes têm vidas curtas, enquanto estrelas menores podem expor seus planetas a altos níveis de radiação. Esses desafios ressaltam a importância de nossa busca científica, que não apenas procura respostas sobre o cosmos, mas também sobre o futuro da própria humanidade, como uma civilização interplanetária. Entre as teorias mais controversas sobre a origem e o destino da humanidade, está a hipótese dos astronautas antigos, que sugere que civilizações extraterrestres visitaram a Terra em tempos remotos, influenciando profundamente nossa história, cultura e desenvolvimento. De pinturas rupestres que retratam figuras humanoides a monumentos enigmáticos como as linhas de Nazca, no Peru, essas evidências levantam a possibilidade de que visitantes do espaço possam ter desempenhado um papel importante no avanço da humanidade. Muitas dessas estruturas antigas, como as pirâmides do Egito, são tão complexas para os recursos e conhecimentos disponíveis na época que levam a especulações sobre intervenções externas. Essa hipótese não se limita a construções físicas. Muitos mitos e lendas ao redor do mundo descrevem seres misteriosos descendo dos céus, trazendo conhecimentos ou poderes extraordinários. Textos antigos, como os Vedas na Índia, ou os relatos bíblicos, frequentemente mencionam carros de fogo ou seres angelicais que podem ser reinterpretados como possíveis descrições de tecnologia alienígena. Embora a ciência convencional seja cética em relação a essas teorias, o fascínio por elas persiste, impulsionado pela busca de respostas para os mistérios de nosso passado. Outra linha de pensamento intrigante é a de que os OVNIs poderiam ser manifestações de tecnologias que transcendem nossa compreensão do espaço e do tempo. Seriam essas aparições resultado de civilizações que dominam viagens interdimensionais ou mesmo temporais? Alguns cientistas argumentam que fenômenos observados em partículas subatômicas, como o entrelaçamento quântico, poderiam ser evidências de que nossa realidade é mais complexa do que imaginamos. Essas anomalias podem indicar interações entre diferentes dimensões ou realidades, sugerindo que os alienígenas não vêm de fora, mas de uma camada oculta do universo que ainda não compreendemos. À medida que avançamos tecnologicamente, começamos a vislumbrar um futuro onde essas possibilidades podem se tornar realidade. A construção de colônias em outros planetas, como Marte, e o desenvolvimento de habitats espaciais gigantescos são passos fundamentais para garantir a sobrevivência da humanidade. No entanto, esses avanços também levantam questões éticas e existenciais. Estaríamos prontos para encontrar outras formas de vida ou para nos tornar uma civilização interplanetária? Qual seria o impacto cultural, social e espiritual desse encontro? Além disso, a exploração do espaço nos faz confrontar a ideia de que a vida pode ser mais resiliente e adaptável do que pensamos. Organismos extremófilos encontrados na Terra, seres vivos que prosperam em condições extremas, como nas profundezas dos oceanos ou em ambientes altamente radioativos, sugerem que a vida poderia surgir e sobreviver em lugares aparentemente inóspitos, como Europa, Encélado ou mesmo planetas fora de nossa galáxia. Essa resiliência biológica fortalece a crença de que o universo pode estar repleto de formas de vida, mesmo que simples. Enquanto isso, o paradoxo de Fermi continua a nos intrigar. Por que, em um universo tão vasto e antigo, ainda não encontramos evidências claras de outras civilizações? As respostas podem variar desde limitações tecnológicas nossas até hipóteses mais sombrias, como a de que civilizações avançadas optam pelo silêncio para evitar perigos. A ideia de que estamos sozinhos no cosmos ou de que outras formas de vida deliberadamente evitam contato conosco
provoca tanto inquietação quanto reflexão sobre nosso lugar no universo. O futuro da exploração espacial e da busca por vida extraterrestre parece promissor, mas também carrega responsabilidades imensas. Com o avanço de telescópios como o James Webb e missões dedicadas a sondar oceanos extraterrestres, como a Europa Clipper, estamos mais próximos do que nunca de descobrir respostas para questões que há séculos fascinam a humanidade. No entanto, ao buscar essas respostas, também devemos considerar as implicações éticas de explorar outros mundos, seja para encontrar vida ou para garantir a continuidade da nossa espécie. Por fim, há a teoria de que o próprio universo pode ser parte de algo muito maior do que podemos conceber. A hipótese da simulação, que propõe que vivemos em uma realidade virtual, criada por uma civilização extremamente avançada, sugere que a vida, tal como a conhecemos, pode ser apenas uma fração de um plano mais amplo. Se isso for verdade, perguntas fundamentais sobre propósito, livre-arbítrio e existência ganham novas camadas de complexidade. Quem seriam os criadores dessa simulação? Eles nos observam ou nos deixam agir livremente? E qual seria a motivação por trás de sua criação? Essas questões, embora especulativas, nos levam a refletir sobre o que significa estar vivo em um universo tão vasto e desconhecido. Seja qual for a verdade por trás dos OVNIs, dos possíveis contatos extraterrestres ou dos mistérios do cosmos, o fato é que a busca por respostas nos impulsiona a expandir nossos horizontes e a questionar nossos próprios limites. Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas o simples ato de buscar nos torna mais conscientes de nossa conexão com o universo e com a possibilidade de que não estamos sozinhos nele.